Ok, esse é o vídeo número 16 desse canal. Eu tô um pouco atrasado, eu sei disso. Eu devia ter postado há mais de 40 dias, eu acho, esse vídeo. Então, eu realmente atrasei, porque eu acabei focando mais em praticar do que em fazer vídeo. E também eu criei um canal no TikTok. Eu vou tentar deixar na descrição o meu canal no TikTok. E também criei uma outra conta no Instagram para postar algumas coisas, mas o meu foco esse último mês foi nesse TikTok. Não para bombar de fato e ter realmente muitos seguidores, mas para deixar algo constante, vídeos constantes. Inclusive o formato que eu estou deixando lá, esse formato aqui, como vocês podem ver, vertical. Em geral eu fazia desenhos assim, né? Com uma folha horizontal, fica melhor também para postar aqui no YouTube, mas acabou que eu estou fazendo mais no vertical. Como todo mundo sabe aqui, eu sempre digo, o objetivo desse canal é deixar registrado aqui meus pensamentos, as minhas ideias e as minhas percepções em desenho, nesse caminho que eu estou fazendo de maestria. São diversos desafios, são diversos percalços que eu acabo enfrentando, diversas coisas que eu tenho que quantificar e percepções que eu tenho também a respeito da minha vida em si de desenho, das minhas percepções em relação à técnica, em relação aos exercícios que eu ando fazendo. E eu estou sempre querendo compartilhar aqui, que de alguma forma eu espero ajudar as pessoas, tanto inspirar também pessoas que gostem de desenho, que pratiquem desenho, ou que de alguma forma pratique alguma coisa que possa chegar à maestria, seja tocar violão, canto, música, dança, etc. Enfim, é isso. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui as minhas percepções e também as minhas observações em relação aos treinos acho que 30, 40 dias atrás, mais ou menos, quando eu comecei. Não está aqui todo o meu treino. Eu vou separar esse vídeo aqui, basicamente, em 3 partes. Essa primeira parte, eu não sei se vou conseguir cobrir tudo aqui, porque cada desenho desse eu acabo fazendo uma pequena explicação de alguma coisa, mas eu queria, antes de começar, mostrar esse cronômetro que eu comprei recentemente. Ele é muito legal, ele marca até 200 horas, ele também serve como um cronômetro, o básico, né, que você marca, por exemplo, 1 minuto, aí você clica aqui em Start, então quando ele termina, ele acaba fazendo barulho, e ele consegue marcar até 200 horas em relação ao tempo que você vai fazendo exercício, você pode acumular esse tempo, digamos assim. É isso. Eu cheguei a mostrar ele no TikTok também. Então, se você tiver curiosidade de ver, por exemplo, meu dia a dia de fato, às vezes eu posto, em geral, estou postando 2 vídeos. Esses últimos 2 dias não postei não, porque eu acabei viajando, então não tive tanto tempo, mas eu, em geral, posto 2 até 3 vídeos por dia. Então, se você tiver curiosidade de me ver realmente o que eu faço dia após dia, e em geral eu tô postando speed drawing lá, fazendo uma página dessa, aí eu coloco no speed drawing lá. Enfim, eu comecei há uns 30 dias mais ou menos, vou dizer 30 dias, e fica entre 30 dias e 40 dias. Eu acho que é exatamente 30 dias, na verdade, talvez menos de 30 dias, fazendo rotação de cabeça, porque era algo que eu queria dar uma praticada de maneira geral. Vocês vão ver nesse primeiro vídeo que eu desenhei mais com caneta compacto, né? Já não tá aqui, mas eu desenhei mais com a caneta compacto. Eu não desenhei tanto com brush, mas da última semana pra cá eu tô usando mais esses 2 brushes aqui. Então nos próximos vídeos, como talvez eu divida em 3 vídeos, possivelmente no último vídeo eu vou mostrar a vocês a parte que é com brush. Enfim. Então, rotação de cabeça é algo que eu sempre digo que eu preciso fazer, que eu preciso sempre praticar constante isso, mas que fique de forma fluida. Eu percebi que houve melhora minha, de maneira geral, acertando algumas proporções, errando ainda algumas proporções, mas de maneira geral não está tão difícil, pelo menos não está tão complicado quanto era antes. Às vezes eu cometo pequenos erros ainda na proporção, mas faz parte do processo. Enfim, isso aí é normal. Esse aqui foi um desenho de mãos que eu fiz com um brush vermelho. Como vocês podem ver, o brush ele fica muito mais interessante do que a caneta, porque a caneta em geral ela tem pouca variação de espessura, então não fica tão interessante. É como se minha técnica ficasse mais limitada aqui do que aqui. Aqui vocês podem ver que eu pareço um pouco mais experiente do que aqui, por exemplo, no sentido da linha. Aqui é uma linha contínua, uma linha simples, uma linha dura, né, digamos assim. Com o brush não, com o brush você faz as variações que ficam bacana, de modo geral.
Mas eu gosto de treinar com a caneta porque justamente isso, porque ela tem essa dificuldade de mostrar, de parecer mais interessante. Então, quando o desenho com caneta ele realmente parece interessante, é porque realmente eu, de alguma forma, consegui puxar um pouco mais em qualidade, né? Esse aqui é um com Assist Brush, um Assist Brush não, perdão. Um outro brush que eu tenho, que eu não mostrei aqui ainda a vocês, mas foi só um testezinho para ver como é que tava. Esse aqui foi um desenho simples, mas eu estava treinando nesse dia personagem de costas. Então, como você pode ver aqui, né? Tem outra folha também, mas ela não tá aqui. Algumas páginas de criação eu não estou mostrando aqui a vocês ainda. Não tá bom, não ficaram muito bons ainda, mas de maneira geral a ideia não era mostrar por enquanto criação. É só mostrar desenvolvimento, como é que eu tô treinando, enfim. E aí, uma coisa que eu quero treinar muito também é policial, então eu acabo treinando assim. Esse cachorro aqui, por exemplo, que eu fiz a rotação de cabeça dele, assim como esse gato aqui, ele tá disponível nos shorts do YouTube também. E também tá no meu TikTok e também está no meu Instagram. Então, se vocês quiserem acompanhar mais de perto, vocês podem ver isso lá. Alguns, eu tô tentando filmar todos, mas alguns, como essa página aqui, por exemplo, desse gato, eu não filmei. Acaba passando batido, porque, por exemplo, no TikTok eu não posso postar, sei lá, 5 ou 6 vídeos por dia. Tem dia que eu produzo um pouco mais. Então, se eu ficasse filmando todos esses dias, todas essas vezes, aliás, que eu tô filmando, que eu tô praticando, eu não conseguiria postar porque o algoritmo, ele já meio que limita um pouco você, não fica tão interessante, entende? Mas, de toda forma, eu continuo praticando. De maneira geral, eu acabo postando 2 vezes no TikTok, como eu já falei inicialmente. Enfim, esse aqui foi um treino de brush, com brush vermelho. Vocês viram que até agora só apareceram 2 páginas disso, né? Muita rotação de cabeça, que eu fiquei treinando quase que, eu não vou dizer exaustivamente, mas muitas vezes. Essa personagem aqui, por exemplo, ela vai aparecer diversas vezes. Esse aqui é outro que eu não postei lá no TikTok, por exemplo. Esse aqui foi só repetição, porque algumas posições de cabeça, por mais que eu entendesse o que estava acontecendo, por exemplo, posição, sei lá, vista de baixo para cima, por exemplo, não fica legal o resultado final. Então, eu entendo que eu preciso praticar bastante para que alguns defeitos de percepção realmente, alguns defeitos até de passar para o papel, que não só são a minha inabilidade, às vezes, com a caneta ou com o brush, que me faz errar, porque às vezes, por exemplo, quando você desenha sem esboço, você tem que fazer pequenos cálculos mentais na hora que você está desenhando. Então, você tem que ter... É como se você visse o desenho antes dele ficar pronto, basicamente. Você tem que acertar a proporção que você quer. Para que você não fique, por exemplo, desenhando, comece o olho aqui, por exemplo, e aí você vai sair do papel, obviamente, você vai vazar o papel aqui, você não vai conseguir terminar o personagem correto. Então, você tem que saber mais ou menos a posição que você quer e acertar o tamanho do personagem e tudo mais. Existem alguns desafios que as pessoas que desenham com sem esboço, aliás, elas acabam não comentando. E esses dias que eu fiz isso aqui, a minha ideia era justamente alinhar isso, deixar o rosto de maneira agradável, né? Que ficasse fluido. Essa aqui já é uma personagem de um jogo chamado Mobile Legends, a Selena, e é algo que eu vou fazer em breve, que é um estudo mais de personagens, focando na questão do design de personagem, para estimular mais minha criatividade. Eu particularmente gosto e prefiro desenhar personagens assim, mas se eu for só ficar no que é confortável para mim, eu vou acabar fazendo só a mesma coisa sempre. Eu gosto muito de desenhar personagens femininas, e eu desenhei durante muito tempo isso. Se vocês conseguirem dar uma olhada depois no meu Instagram, o Instagram original que eu tenho, vocês vão perceber, se vocês rolarem o feed lá, vocês vão perceber que eu tenho muito personagem feminina. Isso, o que tem lá não é, digamos assim, sei lá, 2% ou 1% do que eu treinei, o que eu fiz até hoje. Acredite, eu treinei bastante. Então, eu sempre treinei muito personagem feminina. E mesmo assim ficaram algumas falhas às vezes em mim, porque eu fiquei desenhando muitas vezes personagens na mesma posição. Posição que às vezes eu vejo alguns artistas e algumas pessoas fazendo, que é a posição mais confortável que tem. Em geral, se você quer partir para maestria, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, em música. Se você toca violão e você ficar tocando a música que você acha mais fácil, mais simples sempre, e você não partir para as mais complicadas para que você tenha alguma dificuldade, você não vai evoluir tanto.
Então você tem que partir para coisas que você não é bom, que você não é hábil. Então, maestria não é sobre eu desenhar porque eu tô gostando de desenhar. É mais sobre eu tentar fazer coisas que eu não tenho tanta habilidade, que eu não tenho tanta experiência e que não vai ficar tão bom assim de maneira geral. Eu tenho, na verdade, pequenos fracassos diários. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu mais erro do que acerto diariamente, porque eu vou, em geral, em partes de desenho, em erros que eu estou cometendo, ou que eu sei que eu tenho. Por exemplo, um erro de anatomia e uma certa posição de cabeça, que eu sei que eu não sou bom em fazer aquilo, eu ainda não entendo porquê, às vezes pode ser um erro de proporção, às vezes pode ser um erro, um vício, às vezes que eu tenho de passar uma linha que acaba que ela complica toda a estrutura. Mas eu acabo focando naquela posição para que eu consiga ultrapassar aquilo e não errar mais naquilo. Então, depois que eu vejo, beleza, essa posição de cabeça ela tá ok, sei lá, por exemplo, de perfil. Eu estou desenhando personagem de perfil muito bem, eu consigo fazer de memória, eu consigo fazer de cabeça e fica bonito, fica muito agradável, eu consigo variar a etnia, eu consigo variar a idade do personagem, eu consigo variar o tamanho do cabelo de uma mulher, por exemplo, ou de um homem, eu consigo variar o tipo de cabelo, eu consigo variar até a expressão. Então eu paro de fazer naquela posição e eu foco em outras posições. É claro que em algum momento eu vou voltar para aquela posição anterior, de cabeça, por exemplo. E aí eu vou, só como se estivesse relembrando algo. Se você quiser estudar ou quiser memorizar, você tem que meio que relembrar de vez em quando. E fazer pequenas associações às vezes. Mas isso aí, essa parte de memorização é uma parte para um assunto de outro vídeo, por exemplo. Eu vou ter que terminar esse vídeo aqui, embora tenha algumas poucas páginas aqui, para que esse vídeo não fique tão longo. Mas eu vou postar hoje e eu vou postar amanhã também. Como vocês podem ver, os meus vídeos ele não tem roteiro, então às vezes ele fica meio parecendo uma conversa entre amigos aqui, ou então é só uma percepção minha, como se fosse um diário realmente. Eu não estou querendo tirar esses pequenos erros que eu cometo às vezes de palavra e tudo mais, para que fique de maneira simples, para que as pessoas vejam que isso não é algo que foi encenado, é algo normal, entende? Então é isso, possivelmente eu vou postar hoje, eu vou editar esse vídeo agora, e eu vou postar outro amanhã também, e possivelmente daqui a 2 dias eu vou postar outro também. Então é isso, nos vemos daqui a pouco, ou amanhã.